amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento e estamos aqui para mais uma pré-aula deste trimestre. Para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, eu peço que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Bom, nesse trimestre nós estamos falando sobre Gênesis, aqui na revista Viver Mais. E hoje nós estaremos falando da lição de número 6, a promessa de um Salvador. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é um amor libertador. O nosso objetivo é demonstrar que, apesar de sermos pecadores, nós temos acesso à salvação e ao processo de santificação por meio de Jesus Cristo. Nós estamos baseando essa dinâmica em João, capítulo 1, versículo 29, parte B, que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja como proceder nessa dinâmica. Bom, o material necessário para essa dinâmica será um recipiente com água. Aqui temos um prato com água limpa, orégano e detergente de louças, tá? Como você irá proceder? Você vai colocar esse recipiente à frente de todos e vai dizer que essa água representa o mundo como Deus nos criou, limpo, puro. Mas aí veio o pecado e nos sujou, então você vai jogar o orégano, tá? E nós vivíamos no meio desse monte de pecado e não tínhamos condição nenhuma de nos afastarmos dele. Tudo que nós fazíamos estava rodeado de pecado. Até que Deus enviou seu Filho Jesus, que através do seu sangue nos purifica. E aí você vai fazer isso, coloca o detergente na mão, coloca o detergente no dedo. Então, você irá mostrar que através do sangue de Jesus nós podemos viver longe do pecado, longe de todas essas coisas. Então faça isso na sua classe, eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 6, a promessa de um Salvador. Até esse momento, as lições que passaram nas outras semanas, nós vimos desde a criação do homem até a sua queda, até o momento em que eles recebem as consequências dos seus pecados, do seu erro. E é claro que, como sendo um livro tão importante, Gênesis não poderia deixar de tratar de um assunto de igual maneira muito importante, que é a redenção do homem. A promessa de um plano perfeito, um plano de salvação para toda a humanidade. Nós vemos que em Gênesis, Deus vai revelar que Jesus Cristo viria a essa terra. Em Gênesis já havia uma pincelada dizendo que nós teríamos a salvação, nós teríamos acesso à salvação por meio de alguém que viria da semente da mulher. O que precisa ficar claro para nós nessa lição é que Deus ele não se escandaliza com o erro humano. De maneira nenhuma, Deus foi pego de surpresa pelo erro humano, pelo pecado humano. Pelo contrário, Ele sabe como nós somos propensos ao erro, como nós somos propensos a pecar. Nós vemos isso no exemplo de Caim. Quando Caim ele começa a ficar irado porque Deus não recebeu o seu sacrifício, Deus vira para Caim e diz: Caim, se você bem fizer, não será aceito, mas o pecado está tentando te dominar e cabe a você dominá-lo. Então nós percebemos que Deus sabe das nossas dificuldades. Inclusive, professor, deixe bem claro para os adolescentes, porque muitos deles têm vergonha de chegar diante de Deus e confessar os seus pecados, confessar as suas dificuldades, mas Deus sabe onde estão as nossas dificuldades. E Ele diz para que nós tenhamos a coragem de acessá-lo, acessar o perdão, acessar tudo isso através de Jesus Cristo. Então, Deus ele de maneira nenhuma se escandalizou com o erro. Em 1 Pedro 1,20, a Bíblia diz que o Senhor já havia apresentado o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, o que indica que esse plano já estava formado desde antes do pecado, desde antes do homem cair em pecado. O Cordeiro já havia sido apresentado. Então isso precisa ficar bem forte no nosso coração. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Nada foge do controle de Deus. O Senhor ele não planejou uma coisa aleatória após o pecado, de maneira nenhuma, porque nada foge do seu controle. Ele já tinha um plano estabelecido para essa possibilidade do homem pecar. Então nós sabemos que nós recebemos a salvação por meio do sangue de Jesus, e esse sangue já havia sido entregue por nós desde antes da fundação do mundo. Tamanho amor, tamanha bondade, tamanha graça de Deus nas nossas vidas. Então,
essa simples promessa de um Salvador que nós encontramos em Gênesis já revela esse caráter gracioso de Deus. Esse Deus que pensa em tudo, esse Deus que está sempre um passo à frente, esse Deus que não é enganado, esse Deus que não perde o controle. Então nós precisamos entender isso, que o nosso Deus é totalmente gracioso e Ele mesmo nos faz acessá-lo através de Cristo. Ele mesmo providenciou para nós uma ponte, uma porta, um caminho até Ele, porque nós estávamos afastados dele. Então, nós sabemos que a humanidade ela havia pecado com Adão e Eva naquele momento, mas a Bíblia afirma que não há remissão de pecados sem que haja derramamento de sangue. Ou seja, era necessário que houvesse sacrifício para que agora nós pudéssemos ser religados ao Senhor e sermos perdoados dos nossos pecados. E nós vemos que a lei aponta para essa necessidade. A Bíblia diz que a lei veio para apontar a necessidade que nós tínhamos de um Salvador e a nossa impossibilidade de sermos religados sem que houvesse esse sacrifício, sem que houvesse esse derramamento de sangue. E Jesus Cristo é essa resposta a essa demanda. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo foi enviado a esta terra para ser o nosso sacrifício perfeito, porque não havia ninguém que pudesse cumprir toda a lei. E ele mesmo vai dizer quando veio a esta terra que nenhum tio se omitiria dessa lei até que tudo fosse cumprido. E só ele, irmãos, podia cumprir todas as coisas. Só ele poderia cumprir toda a lei, porque nós estávamos nos nossos pecados e delitos e não tínhamos como chegar a esse nível. Mas ele fez tudo isso por nós. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas continuam vivendo suas vidas e não percebem que o preço já foi pago por Jesus e está tudo disponível para nós. A salvação, a vida em santidade, hoje é uma realidade, pode ser uma realidade para nós. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender que eles podem ter acesso à salvação por meio de Jesus. A graça está disponível e nós podemos acessá-la através da confissão, confessar a Jesus com as nossas vidas, confessar a Jesus diante de todos, para que nós possamos ter acesso a essa salvação. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, que é o programa de incentivo à leitura e é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é 4 conquistas de Jesus para nós. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E lembrando para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo, a sua revista Gênesis da Viver Mais desse trimestre, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.